5 de maio de 1945. Áustria. Restam menos de 3 dias para o fim da guerra na Europa. Adolf Hitler está morto. O exército alemão se rende em massa, mas no topo dos Alpes do Tirol, uma fortaleza medieval domina a paisagem, o Castelo Uiter. O que acontece dentro desses muros é a cena mais estranha da Segunda Guerra Mundial. Por que soldados americanos e alemães estão do mesmo lado? À primeira vista, uma impossibilidade, mas na prática, a única chance de sobrevivência. No quadro, soldados americanos posicionados nas muralhas. Eles disparam suas metralhadoras sem parar, mas logo ao lado, ombro a ombro, estão soldados alemães. Eles não são prisioneiros, eles não estão rendidos. Eles portam fuzis, usam o uniforme da Wehrmacht e atiram contra outros alemães. O comando da defesa é dividido. De um lado, um comandante de tanques americano com aparência de astro de cinema. Do outro, um major alemão que deseja apenas o fim do conflito. Eles enfrentam um inimigo comum, a Waffen-SS. Uma divisão fanática de tropas de elite sobe a colina. O objetivo da SS é claro, executar todos os que estão lá dentro. A cena é tensa. Os defensores possuem apenas um tanque e munição limitada. Eles protegem o grupo de prisioneiros mais valiosos do Reich. Entre eles, ex-primeiros ministros e generais franceses. Ouve-se o barulho metálico das lagartas do tanque Sherman contra as pedras. O nome do blindado está pintado no metal. Bezotten-Jenny. Ele é a única barreira entre os prisioneiros e o esquadrão de fuzilamento. Isso não é um roteiro de ficção. Os registros históricos confirmam os fatos. Esta foi a única vez em toda a Segunda Guerra Mundial que o exército dos Estados Unidos e o exército alemão lutaram como aliados. Foi a batalha pelo Castelo Uiter. O dia em que inimigos mortais se tornaram irmãos de armas, o dia em que um tanque Sherman segurou a linha contra o fanatismo da SS. Não havia margem para erro. Castelo Uiter. 5 de maio de 1945. O lugar não era uma prisão comum, era uma gaiola de luxo no topo de uma colina na Áustria. Os nazistas usavam o local para manter prisioneiros de honra. Por que manter civis em um castelo fortificado? A resposta era simples. Eles eram moedas de troca de alto valor. Lá dentro estavam os homens que comandavam a França antes da ocupação. Édouard Daladier, o antigo primeiro-ministro. Paul Renault, outro ex-primeiro-ministro. O general Maxime Weygand, ex-chefe do exército francês. Até Jean Borotra, uma estrela internacional do tênis, estava detido. Eles detestavam os alemães, mas, na prática, odiavam uns aos outros com a mesma intensidade. O grupo passou anos em discussões políticas acaloradas nos salões de pedra. Enquanto isso, esse vigiava as saídas. Mas em maio de 1945, o clima mudou. O pânico tomou conta dos carcereiros. Sebastian Wimmer, o comandante da SS no castelo, observava os mapas. Ele sabia que a guerra estava perdida. Se os americanos o capturassem, o destino seria a forca ou o tribunal. No entanto, ele tinha ordens diretas de Himmler. Nenhum prisioneiro deveria sair vivo. 4 de maio. Wimmer olhou para o horizonte. Ele via o avanço das linhas americanas, mas também via as unidades fanáticas da SS que vagavam pelas florestas próximas. Wimmer tomou uma decisão brusca. Ele fugiu. Os guardas da SS. 1945. O major Joseph Gangl tinha um único objetivo: manter seus soldados vivos. Gangl era um oficial da Wehrmacht, um veterano condecorado na frente russa. Mas ele guardava um segredo. O major era um fervoroso antinazista. Há meses ele colaborava secretamente com a resistência austríaca. A situação em Wörgl era crítica. Gangl recebeu relatórios de que a SS planejava destruir as pontes da cidade. Os oficiais da SS queriam lutar até o último homem, sem se importar com as ruínas que deixariam para trás. Gangl queria salvar a cidade e proteger seu batalhão. Ele buscava uma saída diplomática. O major procurava desesperadamente por uma força aliada para se render. Foi quando um mensageiro chegou do Castelo Uiter. Um cozinheiro tcheco atravessou as linhas da SS montado em uma bicicleta. Ele trouxe uma mensagem urgente para Gangl. O alerta era claro. Os líderes franceses estavam encurralados no castelo. Tropas da SS marchavam para executar os prisioneiros. Gangl enfrentou um dilema tático. Ele não tinha homens suficientes para enfrentar a SS sozinho,
Mas permitir o massacre dos VIP franceses era inaceitável. Para ele, isso destruiria o que restava da honra alemã. O major tomou uma decisão suicida. Ele pegou uma bandeira branca e correu para seu veículo. Gangl saltou para dentro de seu Kübelwagen e acelerou em direção às linhas americanas. Ele não buscava um combate, mas sim um aliado improvável. A 13 quilômetros dali, na cidade de Kufstein, a 12ª Divisão Blindada dos Estados Unidos acabava de se posicionar. No comando da unidade de reconhecimento estava o capitão John Jack Lee. No quadro, nota-se o perfil de Lee. Um charuto no canto da boca e expressão rígida. Ele era o estereótipo do comandante de tanques americano. Seus homens o respeitavam pelo temperamento agressivo e barulhento. Lee descansava ao lado de seu tanque Sherman, batizado de Besotten Jenny. De repente, um jipe alemão surgiu no horizonte com uma bandeira branca balançando. Lee colocou a mão no coldre de sua pistola imediatamente. O oficial alemão não sacou sua arma. Em vez disso, ele prestou continência. Era o Major Gangl. O major explicou a situação em um inglês precário e pausado. Ele disse que os prisioneiros franceses estavam cercados e a SS se aproximava do castelo. Gangl fez uma proposta direta. Ele queria lutar ao lado dos americanos para salvá-los. Ouve-se apenas o silêncio do motor do tanque. Lee encarou Gangl. Um major alemão estava pedindo permissão para caçar soldados da SS junto com o exército dos Estados Unidos. Não havia margem para erro. O capitão Lee mastigou a ponta do charuto. Ele observou o mapa por alguns segundos e tomou a decisão. Olhou para o major alemão e disse: "Tudo bem, Fritz, vamos buscá-lo." Lee acionou o rádio e contatou o quartel-general. A mensagem foi clara: "Estou iniciando uma missão de resgate ao Castelo Itter. Vou levar o major alemão comigo." Os superiores de Lee acharam que ele estava louco. Mesmo assim, deram sinal verde para a operação. O capitão reuniu uma força reduzida para a tarefa. Eram apenas 2 tanques, 7 soldados de infantaria e o caminhão de Gangl com seus homens da Wehrmacht. Aquele era o comboio mais bizarro da Segunda Guerra Mundial. Um tanque americano liderava o caminho. Logo atrás, um caminhão cheio de alemães. Juntos, eles avançavam em direção ao território controlado pela SS. O caminho era uma estrada sinuosa que subia até o castelo. No trajeto, surgiram bloqueios da SS. O tanque Besotten Jenny não parou. Ele disparou e explodiu as barricadas no meio do caminho. Na parte de trás, os soldados alemães no caminhão abriam fogo. Eles usavam seus fuzis Mauser contra os próprios compatriotas da SS. Por que eles lutavam juntos? A resposta era simples: sobrevivência. Eles abriram caminho à força até o portão principal do castelo. Os prisioneiros franceses saíram para o encontro. Eram autoridades de alto escalão que esperavam ver um exército americano massivo. Em vez disso, encontraram um único tanque, 7 americanos e um grupo de alemães. Os franceses estavam confusos. Onde está o resto do exército? Lee desceu do tanque com um sorriso no rosto e respondeu: "Sou apenas eu." Lee assumiu o comando imediatamente. Ele era um capitão, mas deu ordens aos ex-primeiros-ministros franceses como se fossem recrutas. "Entrem agora!" ele ordenou. "Fiquem longe das janelas." O capitão posicionou o Besotten Jenny estrategicamente em frente ao portão principal. Ele deu uma instrução curta ao artilheiro: "Mire na estrada." Em seguida, distribuiu os soldados alemães ao longo das muralhas. Os soldados americanos ocuparam as torres de vigia. Lee se virou para o Major Gangl. "Você vigia o muro sul, eu cuido do portão." Gangl bateu continência. Pela primeira vez em 5 anos de conflito, o cenário mudou. Na filmagem mental daquela noite, nota-se: soldados alemães e americanos compartilham cigarros. Eles dividem as mesmas rações de comida. Eles verificam as armas uns dos outros para garantir que não travem. Mas a trégua tinha um preço. Todos ali sabiam de uma coisa: quando o sol nascesse, a esse atacaria com tudo, e a chance de morrerem juntos era quase certa. 5 de maio, manhã cedo. O nevoeiro se dissipou. Foi quando ecoou o primeiro disparo. A SS havia chegado ao Castelo Itter. Eram cerca de 150 homens da 17ª Divisão de Granadeiros Panzer da SS. Eles não vieram apenas com fuzis. Trouxeram canhões antitanque, morteiros pesados e metralhadoras de tripé. O clima era de fúria absoluta. Os soldados da SS observaram a cena.
Um tanque americano parado no portão principal. Do alto das muralhas, seus próprios compatriotas, os homens do Major Gango, disparavam contra eles. Para a SS, Gango não era mais um oficial alemão. Ele era um traidor que precisava ser eliminado. Por que a SS não recuou diante dos americanos? Eles tinham a vantagem numérica e o ódio ideológico. O objetivo era claro: ninguém deveria sair vivo daquele castelo. O ataque se concentrou na estrutura de pedra. Projéteis de metralhadora arrancavam lascas das paredes milenares. O som do impacto do metal contra a rocha era constante. Os políticos franceses mantidos no castelo tomaram uma decisão. Eles não se esconderam nos porões. Paul Renault e Edouard Daladier empunharam fuzis e assumiram posições nas janelas. Até a estrela do tênis, Jean Borotra, juntou-se à linha de defesa. No quadro, nota-se: civis e soldados dividindo o mesmo parapeito. Mas a esse tinha uma vantagem técnica: um canhão antitanque de 88 milímetros. Eles miraram diretamente no portão. O alvo era o tanque americano Besotten Jenny. O disparo foi preciso. O projétil atingiu a blindagem. O Besotten Jenny explodiu em chamas imediatamente. A tripulação americana saltou para fora segundos antes da detonação total. Agora, a única arma pesada dos defensores era uma carcaça fumegante. Restavam apenas rifles contra uma força de elite. À primeira vista, uma derrota inevitável, mas na prática, uma resistência desesperada. O capitão Lee corria entre as posições de tiro. Ele mantinha o rosto imóvel. O oficial parou por um instante, cortou a ponta de seu último charuto e o acendeu. Ele deu uma ordem clara aos seus homens. Não se preocupem, disse que os alemães teriam que passar pelo portão e que eles seriam empilhados como lenha seca. O combate durou 4 horas ininterruptas. O cheiro de pólvora queimada tomou conta do pátio interno. A munição dos defensores estava chegando ao fim. Os pentes de balas eram contados um a um. A SS avançava centímetro a centímetro. Eles se preparavam para o assalto final às muralhas. O cerco estava se fechando. O Major Gango estava sobre o muro, coordenando o fogo defensivo. Ele percebeu um movimento perigoso. O primeiro-ministro Paul Renault estava em pé, totalmente exposto ao fogo inimigo. Gango não hesitou. Ele correu em direção ao político francês sob uma chuva de balas. Ele gritou a última ordem: abaixe-se! Assim começou a fase mais sangrenta da batalha. Uma única bala de precisão atingiu o peito do Major Gango. Ele caiu instantaneamente. Um oficial alemão morreu protegendo um político francês. Ele lutou ao lado de americanos contra os fanáticos do seu próprio país. Gango foi o único defensor morto em combate naquele dia. O herói da resistência era um soldado da Wehrmacht. Como a defesa resistiu sem munição? O castelo estava cercado, os recursos eram nulos, mas a ajuda veio de onde ninguém esperava. À primeira vista, uma derrota inevitável, mas na prática, um ato de desespero planejado. Os defensores contavam as últimas balas nos carregadores. O tanque Sherman, que servia de barreira, estava em chamas, destruído. No horizonte, a SS preparava as unidades para o assalto final. O plano era não deixar sobreviventes. Eram 12 horas em ponto. O capitão Lee verificou o pente da sua arma. Estava quase vazio. Os cálculos eram simples. Eles não resistiriam por mais de 60 minutos. Lee precisava de contato com a força principal americana, mas o rádio do tanque era apenas sucata retorcida. Jean Borotra deu um passo à frente. Ele não era soldado. Era uma estrela do tênis mundial. Eu vou, ele disse. Borotra afirmou que era rápido e capaz de correr entre as linhas inimigas. O plano parecia um suicídio deliberado. O atleta não esperou autorização. Ele saltou o muro alto do castelo e caiu do outro lado. Começou a disparada em campo aberto. No vídeo da reconstrução, nota-se: a área não tinha cobertura. Os atiradores da SS abriram fogo imediatamente. As balas atingiam o solo, levantando poeira a poucos centímetros dos seus pés. Borotra não parou. Ele mudava de direção, zigue-zagueava entre as árvores e sumiu na densidade da floresta. Ele correu por quilômetros sem descanso. O fôlego estava no limite, até que encontrou uma coluna de reforço americana avançando pela estrada de terra. Borotra correu até o tanque da frente. Ele estava sem ar. "O castelo!" ele gritou. "Eles estão morrendo! Vocês precisam correr agora!" 14 de maio de 1945. O reforço finalmente apareceu. Tanques Sherman e centenas de soldados avançaram contra as posições da SS. O barulho dos motores abafou os gritos. Os blindados abriram fogo pesado.
Os soldados da SS perceberam a armadilha. Eles estavam cercados. Sem opções, os nazistas abandonaram as posições e fugiram para a mata fechada. O cerco ao castelo foi quebrado. Soldados americanos correram para dentro das muralhas. Eles encontraram o capitão Lee. Ele estava exausto. O rosto estava coberto por uma fuligem preta e espessa. O cheiro de pólvora queimada impregnava o ar. Lee olhou para o comandante do resgate. Ele tirou o charuto da boca com calma. O capitão perguntou: "O que demorou tanto?" Os prisioneiros estavam vivos. Os oficiais franceses foram colocados em veículos e levados para uma zona segura. Poucos dias depois, a guerra na Europa terminou oficialmente. A paz foi assinada. O capitão Jack Lee recebeu a Cruz de Serviços Distintos. Ele voltou para casa em Nova York. Ele não buscou a fama. Lee abriu um hotel e seguiu com a vida. Ele nunca se vangloriou do que aconteceu naquela colina. O Major Joseph Gangle não teve a mesma sorte. Seu corpo foi levado para a cidade de Virgil. Hoje, ele é tratado como um herói nacional na Áustria. Existe uma rua com o seu nome. No registro histórico, ele é o soldado alemão que morreu combatendo os nazistas. À primeira vista, apenas uma escaramuça menor em uma guerra colossal. Mas na prática, uma prova de humanidade. O conflito provou que o caráter sobrevive ao caos. Inimigos podem se tornar aliados. Homens podem escolher o lado certo, mesmo quando o mundo inteiro enlouquece. Anos depois, as pessoas perguntavam a Jack Lee sobre o combate no castelo. Ele apenas sorria. Ele dizia que foi a coisa mais estranha que já viu. Lee e os alemães lutando lado a lado no mesmo trincheirão. Na filmagem da história, esse evento permanece único. Foi a única batalha onde o exército dos Estados Unidos e o exército alemão lutaram como aliados contra um inimigo comum. Um encerramento heróico e bizarro para um massacre mundial. O Major Gangle morreu protegendo um político francês. Fica o registro: ele foi um traidor da Alemanha ou um herói da humanidade. Assim terminou a batalha pelo Castelo Uiter.